Pessoal, esse vídeo é para falar sobre o funcionamento do Congresso Nacional. O que é o Congresso? Para começar, é a reunião da Câmara dos Deputados e do Senado. As duas casas juntas formam o Congresso Nacional. Ou seja, o Brasil tem um sistema que é bicameral, duas câmaras. A gente tem que aprovar todas as leis, tanto na Câmara quanto no Senado, para que aquela lei realmente seja aprovada e aí sim a gente tem aí as novas leis do país. Alguns países têm apenas uma Câmara, um sistema unicameral, o Brasil é bicameral. E qual que é a diferença entre a Câmara dos Deputados e o Senado? Bom, vamos lá. Primeiro, a Câmara dos Deputados, ela representa o povo, as pessoas, a população de cada estado. Enquanto que o Senado, os senadores, eles representam os interesses do estado, na unidade federativa lá no Congresso. Então aí já tem uma primeira diferença. Segunda diferença, o número de representantes. Na Câmara, a gente tem um número de deputados equivalente ao total da população de cada estado. Por isso que, por exemplo, São Paulo, que é o estado mais populoso, tem 70 deputados. Enquanto isso, os estados com menos população, como o Acre, por exemplo, tem 8 deputados. E até muita gente diz que São Paulo deveria ter mais deputados, porque a proporção do tamanho da população para o número de deputados, ela é menor do que deveria ser. Então, para ser realmente proporcional, São Paulo deveria ter aí mais de 100 deputados. Isso dependeria aí de uma reforma política muito difícil de acontecer. No Senado, cada estado tem 3 representantes. São 3 senadores para cada estado, para ter um equilíbrio de forças aí quando a gente estiver falando de direitos dos estados, né? Para não ter nenhum estado mandando muito mais do que o outro. Quando a gente fala de representação da população, aí sim faz sentido ser proporcional, é por isso que os deputados variam de acordo com o número de habitantes de cada lugar. Então, dessa forma, a gente tem 513 deputados, seguindo aí essa regra para a proporção da população, e 81 senadores. 26 estados mais o Distrito Federal, 3 para cada um, dá 81 senadores. Os mandatos dos senadores duram 8 anos. É por isso que a cada eleição, tem eleição que a gente elege 2 senadores, como a última que teve em 2018. Na eleição seguinte, a gente elege só um senador. Eles vão se alternando, a cada 4 anos tem eleição e o mandato deles dura 8 anos. A Câmara dos Deputados ela é também chamada de Câmara Iniciadora. Por quê? Porque a maioria dos projetos são iniciados na Câmara dos Deputados. Então, o deputado apresenta ali um projeto, vai passar pelas comissões, vai passar pelo plenário, sendo aprovado, aí sim ele vai para o Senado, que é conhecido como a Casa Revisora. Então eles vão ali fazer as modificações que precisam naquela lei que foi aprovada na Câmara, vão sugerir alterações. Então os senadores eles têm um perfil mais sênior, são pessoas até mais velhas, né, em termos de idade, isso também faz a diferença. São políticos aí que já passaram muitas vezes pela Câmara, já foram governadores dos seus estados. Então essa é uma outra diferença também entre as duas casas. E existem projetos de leis também que começam pelo Senado, pode inverter essa ordem, mas a maioria começa pela Câmara e só depois vai para o Senado. Esse ano, inclusive, o Senado tem reclamado que tem sido muito ali só um carimbador de leis passadas pela Câmara. É o caso da Previdência, por exemplo. Vai chegar agora no Senado, eles só vão ali referendar o que foi decidido. Se tiver alguma alteração, tem que voltar para a Câmara aprovar novamente. O Senado tem reclamado, tem tido pouco tempo para poder discutir os projetos, as medidas provisórias. Então existe até uma ideia aí de ter um tempo mínimo para que o Senado possa avaliar as matérias e eles terem mais tempo ali de poder discutir e darem as suas sugestões também. Além disso, o Senado tem o papel também de aprovar as indicações do presidente. Por exemplo, indicação para o STF, você vai ter ali um ministro novo para o Supremo Tribunal Federal. O Senado faz ali aquela chamada sabatina para saber se a pessoa realmente tem capacidade de estar naquele cargo, se ela tem o saber jurídico, né, para ser um ministro do STF. Muita gente diz que isso acaba sendo só um grande teatro, você não tem ali realmente uma prova, né, alguma coisa que possa reprovar uma indicação do presidente, mas no papel, pelo menos, ele tem essa função. Outra indicação que o Senado precisa aprovar, embaixadores. Agora também com o caso do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que vai ser indicado para embaixador lá nos Estados Unidos, o Senado vai fazer essa sabatina. Será que corre o risco dele não ser aprovado? Vamos acompanhar. E também cargos ali de agências reguladoras, o Senado também faz esse papel de aprovar ou não aprovar a indicação do presidente. Já a Câmara tem um papel muito importante também,
que é para aprovar ou não o pedido de impeachment do presidente, né? O presidente da Câmara, cabe a ele receber, aceitar a denúncia contra o presidente. A gente teve o caso recente agora da Dilma, que foi aceita na época pelo Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Foram diversos pedidos de impeachment e ele aceitou um deles, que depois foi votado primeiro na Câmara e depois foi para o Senado confirmar ou não, né, esse impeachment. A gente viu que no caso da Dilma, tanto a Câmara quanto o Senado aprovaram o pedido e ela foi tirada do cargo aí antes do término do seu mandato. Então, o início de todo o processo de impeachment começa sempre pela Câmara dos Deputados, e aí o papel do presidente da casa é muito importante, porque é ele que aceita ou não os pedidos de impeachment. Então, gente, é isso. A gente tem também um artigo dentro do blog do Ranking dos Políticos que explica um pouco mais sobre essas diferenças, como é que são escolhidos, como é que é a diferença das votações também. Essa é outra grande diferença nas eleições. Os deputados têm eleições proporcionais, aí a gente tem aqueles casos em que um deputado acaba elegendo vários outros dentro do seu partido, é o chamado efeito tiririca. No caso do Senado, são eleições majoritárias, ou seja, quem recebe mais voto está lá dentro, independente aí de quantos tem para o partido e tudo isso. Nesse artigo a gente explica bem como é que funciona essa eleição. E você tem também, vai ter lá os números de cadeiras por estado para deputados, enfim, tem todos os detalhes para você entender direitinho como é que funciona o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e mais o Senado. Um abraço, continue seguindo a gente aí nas redes sociais.